tarde, bem-vindos ao nosso programa Nossa Vida, Nossa Bem, em que neste domingo nos encontramos mais uma vez, eu e o Sr. Padre Daniel Ávila, para compartilharmos as leituras deste domingo. Então, Sr. Padre Daniel Ávila, como é que se encontra hoje? Graças a Deus, aqui estamos com vida, animados, saudáveis, mais gordinhos, graças a Deus. Sobreviveu a gastinhas? Foi bom, eu não vi nada de mal de lá, tudo seguiu bem, sabe? Eu acho que tudo correu, oxalá que tudo correu ok. De certeza. Yeah. Nós, este domingo, as leituras comentaram, quando foram à igreja, o Evangelho era um pouco largo. E assim, como largo, não comprido, era Sim, comprido. Comprido. Então, como aqui não temos assim tanto tempo, optamos por ler a primeira parte do Evangelho e vamos deixar a parte do Filho Pródigo para outro domingo, para outra ocasião. Sim. Provavelmente o Filho Pródigo é sempre durante Vem usualmente também no tempo da Quaresma e a outros momentos. E é muito conhecido para o povo, mas as outras duas... É interessante, o capítulo 15 de São Lucas é completamente dedicado a este tema, não é? De Jesus, ou Deus, procurar o que está perdido e perdoar aquilo que se separou de Deus por pecado. É o capítulo de perdão. Eu acho que é bonito quando a pessoa está-se a sentir como se... não sei, a minha vida não tem corrido como eu quero e não sei se Deus estará bravo comigo ou contente comigo, não sei se Ele é misericordioso. Lendo este Evangelho, muitas vezes no confessionário, eu dou este capítulo como penitência às pessoas que vêm sentindo-se uma coisinha acabadinhos, uma coisinha embaixo, não? Que Deus não pode perdoar. Deus, como é que vai ter dó de mim se eu sou tão grande pecador? E olha, Jesus já falou disso. Vai ler uma coisinha deste capítulo e vais saber como é que Deus perdoa. Como é que Deus dirige-se a esse tema de a fragilidade humana e o poder misericordioso de Deus. Não? Muito bem, então vamos ao Evangelho de hoje. Ok, vamos ouvindo então a primeira parte do capítulo 15 de São Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os outros escribas murmuravam entre si, dizendo: Este homem acolhe os pecadores e come com eles. Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida, até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisavam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que possuindo... Já acabamos aí? Já acabou, hein? Pensava que ia mais uma coisinha. Mas que? Deixa-me ler isto. Está bem. Então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende a lâmpada, vai à casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo que assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, havia uma pequena discrepância entre
o seu e o meu. Mas não há problema nenhum. Eu acho que nós temos aqui, então, como uma demonstração da lógica de Deus, em que a lógica... Muito ilógico. A lógica de Deus nem sempre faz muito sentido segundo a nossa lógica humana, que é uma lógica, tem a tendência de ser uma lógica de um ponto de vista narcisista, num ponto de vista egoísta, e não uma lógica do amor. E o que é certo é que quem não perdoa não sabe amar. E as leituras de hoje falam muito em perdão, porque isso é aquele Deus de amor. E é por isso que nas suas confissões dá este 15º capítulo, para que o penitente sinta-se amado por Deus, sinta-se que tem perdão, que ter perdão significa que tem alguém que gosta dele, que alguém gosta dela. E a lógica de Deus é um pouco diferente da nossa lógica, graças a Deus, que é diferente à nossa, e é por aí que nós temos que entender estas parábolas que, de uma certa forma, não fazem sentido nenhum. E nós temos que ver, porque não só disseste muito bem que aquele que não perdoa não ama, mas também aquele que não foi perdoado, que nunca sentiu necessidade de pedir perdão, também não sabe amar completamente, porque se não temos passado essa experiência de ser a ovelha perdida, então é muito fácil que nós julgamos aquelas ovelhas loucas que foram-se perder. Agora, o que é que estavam a pensar? Porque é que não ficaram pertinhos do pastor? Nós muito facilmente podemos julgar. E se não andamos uma vez perdido, então não sabemos o que é. Eu sempre lembro-me da festa da Nossa Senhora dos Meios, foi semana passada, e eu lembro anos atrás, quando eu era criança, já disse esta história, mas uma vez na festa eu perdi-me lá. Eu era, não sei se criança de 6 anos ou 7 anos, e essa multidão que estava aí, nesse tempo via ainda mais gente, eu acho que agora vem, e eu senti-me perdido. E foi ter até o palco, onde fariam lá as cantorias e tudo isso, e um homenzinho pegou em mim, já gordinho que estava, mas ele tinha força, e ele foi ao microfone e disse: olha, alguém perdeu esta criança? De quem é esta criança? Está à procura dos seus pais? E eu lá estava com essas caras todas espalhadas por aí abaixo, milhares e milhares de pessoas, e eu não vendo uma cara conhecida. E então aparece a minha mãe, e eu fiquei tanto contente a vê-la, que já não estava perdido. Agora, fiquei contente, mas também fiquei em coisinha triste, porque eu sabia que ela ia chegar. Porque é que foste a fazer disto? Ficaste aqui. Mas que vergonha! As duas coisas. Mas nesse momento senti uma alegria, porque isso fica comigo muitas vezes. Ser perdido, não saber para onde ir, para encontrar uma cara que o ama, é uma experiência horrível, não? E espiritualmente, quando sentimos assim, sentimos que estamos perdidos neste mundo, ou que estamos separados de Deus que nos ama. Que bom ouvir uma boa nova que nos diz: não, Deus está à procura de ti. Não? Pode ser que ainda não encontraste o caminho, mas Ele está à procura de ti. Isso é o ponto exato para poder entender bem a parábola das 100 ou 99 ovelhas da ovelha perdida, que é que nós temos que considerar-nos a nós mesmos como essa ovelha perdida, como essa ovelha que precisa de ser encontrada. Nós temos que considerar-nos como o pecador, aquele que precisa de Deus, aquele que não se considera como a ovelha perdida e que pensa que isso é para o outro, ou que a alegria quando arrepende-se um pecador é outra pessoa. Essa pessoa nunca precisa de Deus. E essa pessoa, por tanto, nunca vai encontrar Deus. A única coisa que vai encontrar é a si mesmo. Foi essa atitude que deu início a estas parábolas, não? Jesus, diz o Evangelho que os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvirem
e estavam a murmurar contra ele. Ele não conhece esta gente, que são pecadores, e Jesus disse a parábolas, aos três, as duas que nós leímos e a terceira do filho pródigo, a estes, mesmo para dizer a eles, olha, vocês sentem-se que são entre os 99. Mas eu vos digo, quem não se sente que é a 100, a que perdeu-se, então nunca vai sentir nem compaixão, nem agradecimento, nem amor, nem perdoado, vai sentir sempre justo. E, enfim, não somos nada justos. E também, na nossa linguagem popular, muitas vezes ouve-se pessoas a dizerem eu não sou pior que aqueles que vão à missa ou daqueles que estão num grupo assim de oração, um grupo assim mais religioso, ou não sou pior que aquele. Mas não se trata em ser pior, nem se trata em dizer eu sou melhor que aqueles que não vão. Trata sim a dizer nem sou pior, nem sou melhor, simplesmente sou um pecador que preciso e ando à procura de salvação, e melhor dito, do meu Salvador, que vem sempre à minha procura. Eu sempre admiro-me dessa dito, não? As pessoas dizem, olha, eu não sou, porque não ir à missa não sou pior dos que vão. Não, pode ser que não eres pior, mas estás a pensar que os que vêm são bons? Não, será que aqueles que vão porque precisam de Deus? Então estás a dizer que tu não precisas de Deus? E também dentro disso, de uma certa forma também uma pessoa não é igual. Se não se pode dizer, eu não sou pior que aquele que vai à missa. Bem, pode ser que seja verdade, não é pior. Pode ser que seja melhor, mas igual a que não é, porque um vai e o outro não vai. Assim que, quando uma pessoa diz, eu não sou pior, está dizendo ou a pior ou a melhor. Igual a que não pode ser, senão não fazem a mesma coisa. Então, a resposta de nós, como cristãos, é eu não sou pior, nem melhor, sou simplesmente um pecador. Sou essa ovelha perdida que anda por aí berrando para que o bom pastor me venha socorrer. É isso que Jesus trata, eu acho que ensinar este povo, esta multitude e estes mestres, não? Que nós precisamos conhecer cada um a nossa necessidade. E então podemos abrir-nos a ver qual é a resposta que Deus tem para nós. Pois é. Então aí nós podemos entrar também um pouco nesta lógica da ovelha perdida, em que quando Nosso Senhor diz qual de vós deixam 99 ovelhas para ir atrás de uma, a resposta é ninguém. Ninguém na sua mente deixa... Economicamente, praticamente deixa 99 no deserto, com um lobo e tanta outra coisa que pode existir, para ir atrás de uma ovelha perdida, que está perdida provavelmente porque é frágil, porque é pequena. Ninguém faria isso. Então aí, na lógica de Deus, é Deus que é só Deus, é mesmo só Deus é que pode fazer isso. E é só Deus que se deixa as 99, é porque também confia que aquelas 99 vão estar seguras, porque as deixou seguras, também não as deixa sozinho. E quando vai à procura de essa que está perdida, parte com essa seguridade. E obviamente também parte como se tudo dependesse daquela ovelha perdida. Isso. E em cima disso vem outra coisa mais ilógica, que é ele encontra a ovelha perdida e depois o que é que faz? Tem uma festa grande. Gasta-se mais. Gasta-se mais. E para ter a festa grande o que é que fez? Provavelmente matou uma das suas ovelhas. Não, era tão os bois que eles comiam depois. Sabe-se lá se era bom, mas gastou mais a parte do tempo e provavelmente acaba por gastar uma das suas próprias ovelhas para a festa, mas isso naquela alegria de ter encontrado a que estava perdida. Mas é um Senhor que é tão rico, que é tão generoso, que é capaz de fazer isso para aquele que se sente pequeno. Isso.
Estamos já à procura também agora do intervalo. Do intervalo. Já deram o nosso... Tão bem é pequeno. Yeah. Nos deram um sinalzinho. Pois então, vamos então ao intervalo. Então, até daqui a 1 minuto, se Deus quiser. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. E cá estamos nós, outra vez, para continuarmos com as leituras deste domingo, desta lógica e ilógica de nosso Deus. Estavas a falar deste gasto que se teve que fazer para a festa, não? O dono das ovelhas então convida os seus vizinhos para vir fazer uma festa e eu nunca tinha pensado nisso. Para fazer a festa tinha que ter alguma coisa para comer. Só ele teve que arranjar alguma comida. Pode ser que ainda tinha alguma coisa na refrigeradora, mas eu acho que eles não tinham nesse tempo. Tudo era fresco, não só. Eu nunca pensei nisso. Isto tem uma coisinha de simbolismo, não? Que para festejar a que estava perdido, teve que dar, pode ser um das suas ovelhas. Isto é muito cristão, não? Foi muito cristão e deu para poder festejar a nossa redenção, foi preciso entregar a si mesmo, o seu filho, que é o Cordeiro de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso. É uma coisa, um cão velho está a aprender coisas novas, um burro velho. Não, mas o senhor tem que se chegar mais para mim mais vezes. Eu tenho que mesmo, porque tens agora sabedoria nova que eu nunca tinha. E vai aprender muitas coisas, vai ver. Eu acho que sim. E de moeda. Desta menina que perde a sua moeda e barra a casa procurando. Eu penso de vez em quando eu vou saindo de uma estoa, uma tendazinha, e eu ponho aqui para agarrar as minhas chaves do carro. E de vez em quando cai pennies e nickels, até os nickels. Eu não sequer procuro já. Disse, olha, o nickel o que é que vale? O que é que se vai comprar com o nickel? E deixa assim, deixa para outra pessoa encontrar. Então agora só um correr para cima. Agora correr para cima ainda dá alguma coisa, que os 4 deles ainda vale alguma coisa. Mas eu estava pensando nisso, que ela vai à procura de uma dracma, não sei o que é que valia uma dracma nesse tempo, mas a mesma lógica de Deus, não? Que para barrer a casa e procurar uma só moedinha, não parece lógico, não? Mas tanta é a preocupação que Deus tem para nós, que somos muito mais valorosos do que uma moeda, que Ele barra o mundo, não? Para salvar. Varre o mundo todo, vira a casa toda até encontrar-nos. E também aí dentro da lógica está, e quanto é que aquela senhora não gastou? Outra vez a festinha. Não só na festinha, mas na noite, para ter a lâmpada acesa. O que ela não gastou de petróleo. Petróleo não, naquele tempo era azeite. Sim, azeite. O que ela não gastou de azeite. Cagares. Isso mesmo. Quanto é que ela não gastou de azeite toda a noite para poder encontrar a moeda? Podia-se dizer, e por que é que ela não esperou para o dia? Para a luz do sol? Mas aí também esta parábola também nos fala da urgência em que nós devemos ter para encontrar essa coisa preciosa. É a urgência que nós devemos ter para encontrar Deus. E também nos fala de como Deus tem a urgência de encontrar-nos a nós. E nós então aprendemos uma lição. Dois lados, eu acho que aqui, como sacerdote e como laico, como pessoa um cristão, não? A nossa necessidade de ver qual é a grandeza do amor que Deus tem para nós e a paciência e a dedicação que Ele tem mostrado para salvar-nos, não? E também o que nós precisamos ter de atitude um para o outro, não? Eu posso dizer de vez em quando eu estou no confessionário, especialmente durante a Quaresma,
e estamos ouvindo lá confissões, horas e horas e horas, e a pessoa fica já a um ponto de dizer, olha, já vem outro que fez a mesma coisa que os últimos 10 também já fizeram, não? E uma pessoa pode sentir, então, porquê é que te meteste desta coisa, não? Porquê é que não aprendestes, não? E uma maneira de sentir-se que até que podemos julgar, não? Mas porquê é que foste fazer uma coisa tão louca como isso? E eu acho que é tão sinto-me como aqueles fariseus e aquelas pessoas, os publicanos, que estavam a pensar de Jesus a mesma coisa. Porquê é que Jesus gasta tempo com estes pecadores? Porquê é que Deus gasta tempo para perdoar aqueles que se metem nestas situações que devem saber melhor? E então que eu sinto-me envergonhado, não? Porque nós temos que ver que Jesus, a sua graça e o seu perdão, a sua misericórdia é inesgotável, não? Que Deus nunca falta esse desejo para salvar-nos e nos procura e com tanta paciência. E nós, tão pequeninos que somos, muitas vezes não somos capazes de ver com compaixão o nosso irmão que caiu numa tentação, que caiu num problema, que caiu numa decisão mal feita e que nós não queremos julgar em vez de perdoar. E estas parábolas sempre com esta lógica de Deus nos fazem recordar que eu tenho que ter um coisinha de paciência com os meus irmãos, porque eles fazem o que fazem, Deus só é que sabe qual era a motivação, mas da minha parte eu vou fazer o que posso para reconciliar esta pessoa com Deus, não? Eu acho que tem que ser essa a nossa atitude, não só durante a Quaresma, mas durante o ano inteiro, não? Especialmente quando envolve nós, não? Que nós sentimos, outra vez me ofendeu. Esta pessoa me ofendeu outra vez. Ok, tem que trabalhar com isso. Mas agora aqui, como é que vamos perdoar esta pessoa? Porque tanto é interesse de Deus para ganhar essa alma para trás, e eu tenho que estar interessado em participar nesse ganhar para trás. Eu não quero ser instrumento de que alguém se perde eternamente de Deus, não? Exatamente. E que é aí que vem a última parte de que é uma pergunta também para nós, e que nós lemos em que a pessoa disse: alegrai-vos comigo porque encontrei o dracma perdido. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Pergunta para nós é: e nós? Será que nós realmente nos alegramos com a alegria dos outros? Será que nós nos alegramos quando alguém se arrepende? É uma pergunta boa para nós. Eu gostava de dizer que sim, mas eu lembro agora, de vez em quando, Deus já tem no céu, mas quando fazíamos uma tonteria lá em casa, não? Fizemos uma coisa de louca e eu podia bater no meu irmão e começar a correr e então eu caísse numa coisa, minha mãe dizia: olha, bem feito, tu merecias isso mesmo, era bem feito. E eu lembro-me disso, muitas vezes nossa atitude é assim, não? Vemos uma pessoa que está vivendo uma vida que nós não concordamos e diz: olha, bem feito que passou isto na tua vida. Em vez de dizer: ai dessa pessoa, ai pobrezinho, se ele aprendesse, se ele não se metesse nessa mesma situação, se ele fizesse diferente a sua vida, não tinha que sofrer tanto. Mas muitas vezes eu acho que nós queremos dizer é bem feito. Não? Também pode ser que esse bem feito seja a forma em que nos sacode, nos acorde. Às vezes também parece que na vida é preciso dar com a cabeça na parede para saber que a parede é dura. Talvez na lógica de Deus permite esses bem-feitos, sabendo que nós vamos cair, para ver se aprendemos com eles. E se aprendemos com eles, tal igual como a sua mãe, quando dizia bem-feito, era a forma de dizer: olha, a próxima vez, não faças, não corras. É uma forma talvez não muito amorosa, mas que no fundo é. Talvez não seja expressada bem. Se nós podemos adaptar essa atitude, sim. Que queremos no fim... Eu acho que é natural, queremos ver os nossos inimigos sofrerem, não? Exato. Mas no fim temos que traspassar isso, não? E dizer: olha, bem, já sacudo
Nunca pode. Essa coisa, mas agora quero o bem do meu inimigo. Eu quero a salvação do meu inimigo. E isso também, aí que passa a questão do perdão, em que o perdão, nós não devemos pensar que se eu vou perdoar assim, digamos que nós brigamos um dia destes, não quer dizer que ao perdoar que amanhã vamos tomar pequeno almoço e o café e ter a amizade tal e qual como era antes. Talvez nunca é como era antes, mas não significa que não posso desejar o melhor, não significa que quando estou em público que vou falar bem de si, embora que nós já não nos sejamos amigos como éramos antes. E é por aí que também passa um verdadeiro e autêntico perdão, o querer e o desejar o melhor para a outra pessoa, mesmo que a amizade já não seja a mesma. Sim, a atitude que nós temos de tentar de trabalhar nisso sempre, não? Porque eu acho que, bem, humanamente não somos levados para esse caminho. É a graça de Deus que nos dá a força de querer perdoar os nossos inimigos e tentar de restaurar o que qualquer ofensa podia ter destruído. Eu acho que isso vem só da graça. E é por isso que Jesus vem ao mundo ensinar-nos isto. Deu-nos estas lições, deu-nos estas parábolas para ensinar que, pela graça de Deus, meu Pai, vivendo em vós, podem chegar a este ponto de poder viver assim. Sabe, eu acho que as mães têm sempre, de uma certa forma, têm paciência de cão. Em que uma mãe tem aquela paciência em que sempre espera, tenta o melhor, tem sempre aquela coisa de que o meu filho vai mudar, minha filha vai mudar, tem muita paciência. E no fim, o perdoar é uma decisão tal como amar, tal como odiar, passa por ser uma decisão que se toma. E eu acho que as leituras de hoje nos estão dizendo que se Deus, que é amor, quer e perdoa-nos, porque é que nós não tentamos tão bem de perdoar? Isso. Sabendo que perdoar não significa que vamos ser amigos como era antes, mas desejar e querer o melhor para a pessoa e ser amigos de outra forma, talvez de uma forma até melhor. Bem, meus amigos, chegamos ao fim. Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.